Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 15, intitulada O Nazifascismo. Como o fascismo e o nazismo se instalaram na Alemanha. E você poderá acompanhar essa aula no seu livro didático a partir da página de número 110. Vamos nessa então? Então pessoal, como é sabido de todos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, as humilhações do Tratado de Versalhes, impressas contra a Alemanha e a Itália, fizeram surgir nesses dois países um sentimento de revanche por parte da população. Tanto a população italiana como a população alemã estavam incomodadas com as humilhações que França e Inglaterra impuseram a esses dois países, e esse cenário caótico na Itália e na Alemanha fizeram surgir e emergir dois regimes extremistas. O fascismo na Itália, que levou ao poder Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, que levou ao poder Adolf Hitler. E é justamente sobre o fascismo italiano e o nazismo alemão que nós trataremos nessa aula de hoje. Vamos lá? Então vamos começar pelo fascismo na Itália. O fascismo, pessoal, é chamado desse modo por conta de 1919 ter sido criado o Partido Fascista, que teve como um de seus líderes Benito Mussolini. Aproveitaram o contexto das humilhações de Versalhes a que a Itália sofreu, e Versalhes foi em 19, e no mesmo ano foi criado o Partido Fascista. O termo fascismo, fascista, veio de feixe. Feixe porque o grande símbolo do Partido Fascista era uma mão, um braço, segurando um feixe de lenha. Significa o seguinte: a união faz a força. Ou seja, se você pegar apenas um graveto individualmente, você dobra ele e quebra ao meio. Mas se você unir um feixe de gravetos, você não consegue dobrar e quebrar, porque eles unidos são fortes. Daí feixe, face, em italiano, fascismo. O fascismo surgiu em 1919, tendo, como eu disse, Benito Mussolini um de seus líderes. E o fascismo chegou ao auge em 1922, quando Mussolini organizou a Marcha sobre Roma. Um movimento chamado de reuniu 50 mil camisas negras, que eram os fascistas, eles usavam geralmente preto, e esses 50 mil fascistas marcharam nas ruas de Roma, exigindo que o então imperador italiano, Vítor Emanuel III, nomeasse Mussolini, grande líder do fascismo, seu primeiro-ministro. A pressão da marcha sobre Roma foi tão grande sobre o imperador Vítor Emanuel III, em 1922, que ele não teve dúvidas. Imediatamente nomeou Benito Mussolini, grande líder fascista, seu chanceler, seu primeiro-ministro. A partir daí, Mussolini ganhou um poder total. Era o braço direito do imperador. E em 1924, coube a Mussolini, na condição de braço direito do imperador Vítor Emanuel III, de realizar as eleições parlamentares no país. Foram as primeiras eleições que o Partido Fascista lançou candidatos ao parlamento. Como Mussolini coordenou essas eleições, ele fraudou o resultado, perseguiu inimigos políticos e garantiu a vitória dos fascistas, que obtiveram ampla maioria no parlamento. Serviu o resultado dessas eleições de 24 só para ratificar a força do fascismo. E Mussolini cada vez ganhava mais força perante o rei. De modo que em 1925 ele tomou o poder do rei Vítor Emanuel III e iniciou o fascismo na Itália. Assumiu o comando do país, organizou a economia, reorganizou a atividade agrícola, a indústria e começou a dar saltos de crescimento na Itália. Começou também a preparar o país para uma eventual Segunda Guerra Mundial, a armar, reorganizar o exército. Fez uma aliança com a Igreja Católica. Em 1929, Mussolini se reuniu com o então Papa Pio XI e eles assinaram o Tratado de Latrão. Pelo Tratado de Latrão, Mussolini deu à Igreja Católica o Vaticano, que é um pedaço dentro de Roma. O Vaticano é posse da Igreja desde o Tratado de Latrão em 1929, e em troca o Papa Pio XI legitimava o poder de Mussolini sobre a Itália. Foi uma troca de favores. O fato é que Mussolini, na década de 30, vai se unir a Hitler, governante da Alemanha, e Hirohito, imperador japonês, e vão criar os países do eixo, o eixo Berlim, Roma, Tóquio, Alemanha, Itália e Japão. Era o primeiro grupo organizado para uma eventual Segunda Guerra que aconteceria no final da década de 30, mais precisamente em 1º de setembro de 39. Quanto ao nazismo, incrivelmente o nazismo surgiu pelas mesmas circunstâncias que o fascismo. A Alemanha foi o país mais punido por França e Inglaterra ao fim da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes. As humilhações impostas à Alemanha fizeram com que o imperador, em 1919, renunciasse ao trono. O Kaiser Guilherme II abdicou do trono alemão
e em 1919 a Alemanha implantou a República de Weimar. Na cidade alemã de Weimar, proclamou-se a República após a renúncia do imperador. E nessa República, ainda em 1919, cria-se o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, a sigla Nazi, daí o termo nazismo, que tinha Adolf Hitler, um austríaco recém-chegado na Alemanha, como um de seus líderes. E o Partido Nazista ganhou força, ganhou seguidores. Em 1920 eles criaram as seções de assalto. Essas seções de assalto, pessoal, eram organizações paramilitares para perseguir opositores do nazismo. Eles começaram a se organizar militarmente para tomar o poder. E qual é o auge dessa tentativa de tomada do poder? O Putsch de Munique. Em 1923, o Partido Nazista se reuniu numa cervejaria de Munique para planejar a derrubada do então presidente Friedrich Ebert, eleito em 1919. Só que essa tentativa de tomada do poder pelos nazistas em 23, ela foi frustrada e Hitler, que era o principal nome do nazismo, foi preso. Hitler foi preso em 1923 e na prisão, onde ele ficou um pequeno espaço de tempo, ele escreveu a Bíblia do nazismo. Ele aproveitou o tempo da prisão e escreveu Mein Kampf, Minha Luta, com toda a doutrina nazista. Então logo ele deixou a prisão, ele lançou a doutrina nazista e voltou a liderar o partido nazista. A ideia era chegar ao poder. Em 29 houve a crise de 29 nos Estados Unidos que atingiu a Alemanha. A Alemanha era um dos países que mais vendiam para os Estados Unidos e a economia alemã entrou em crise. Isso foi um prato cheio para os nazistas tecerem críticas ao presidente von Hindenburg. Em 32, eleições parlamentares na Alemanha e o partido nazista obteve ampla maioria das cadeiras do parlamento. Isso fez com que o presidente von Hindenburg, evidenciando o crescimento do nazismo entre a população alemã, convidasse Hitler em 33 para ser o seu chanceler, o seu primeiro-ministro. Em 34, von Hindenburg morre e Hitler assume o poder na Alemanha, iniciando o nazismo. Foi justamente o que eu disse. A partir da chegada de Hitler ao poder em 34, ele vai se unir a Mussolini, líder italiano, e Hirohito, imperador japonês, e vão criar os países do eixo Berlim-Roma-Tóquio, que iniciarão a Segunda Guerra Mundial. Então perceba que Hitler e Mussolini, eles se aliaram na década de 30. E perceba também que o fascismo chegou mais precocemente ao poder. Em 1925, Mussolini já assumiu o poder na Itália. Quanto a Hitler na Alemanha, houve uma demora maior. Hitler só assumiu o poder na Alemanha e implantou o nazismo em 1934. Depois, Hitler, Mussolini e Hirohito vão se unir para iniciar a Segunda Guerra Mundial contra os países aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Esse será um dos assuntos das próximas semanas. Forte abraço e até lá.